dia, minha gente! Estamos aqui para nossa live de hoje, finalizando esse livro tão sensacional que é o livro de Jó, com 42 capítulos de muito esclarecimento, de muito conteúdo, de muito entendimento sobre quem é Deus na sua soberania e quem somos nós que passamos por sofrimento. Então, gente, é um livro sensacional e hoje estamos aqui no último capítulo do livro. Vamos finalizar dentro desse nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica, mas diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Hoje vamos aqui ler esse capítulo, cabe essa porção para o dia de hoje, que é o capítulo 42 do livro de Jó. Então, minha gente, vamos chegando aí, vamos compartilhando esse tempo tão maravilhoso com o nosso Deus. Né, gente? Então, olha, já envia aí, hoje eu entrei um bocadinho mais, atrasei um pouquinho aí, né? Para entrar, gente, me perdoem aí, mas estamos aqui em Jó 42 e a expectativa é enorme para esse texto, né? É enorme para esse texto. Eu estou animadíssima. Bom dia, minha gente! E para aqueles que vão assistir depois também, né? Eu quero orar, dar graças a Deus, para que a gente inicie essa leitura de hoje que, gente, tínhamos que fazer depois da leitura do livro de Jó, depois de desfrutarmos de tudo isso, né? Era necessário. É um presente de Deus a gente poder ler juntos aqui esse Jó 42, né? Então vamos lá, gente. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos atrai a Tua presença, Senhor. Porque o Senhor coloca em nós, Deus, o desejo em Te buscar. O Senhor, a Sua bondade, Senhor, é que nos atrai a essa presença, a essa busca por Te conhecer cada dia mais, Pai. Que o Senhor hoje se revele para nós de uma forma ainda mais profunda, Senhor. Que os nossos olhos possam enxergar quem o Senhor é, Pai. Apesar de nós, apesar da nossa visão, tantas vezes, Senhor, nublada sobre quem o Senhor é. Que nós possamos, Senhor, nos maravilharmos diante desta revelação, Pai. E cada dia mais possamos caminhar, Senhor, alinhadas a quem o Senhor é e a Tua vontade e a Tua soberania, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá. E essa nossa leitura, né, em Jó, nós já fizemos aí o livro todo em alguns tantos dias. Foi uma leitura que a gente pôde desfrutar com uma leitura mais pausada, né? Uma leitura com menor velocidade, para que a gente pudesse realmente desfrutar, aprender e trazer a consciência, é o que eu falo. Nós não vamos fazer aqui, ao longo desse tempo de leituras bíblicas, nós não vamos aqui praticar uma lista de bom comportamento, porque o Evangelho não é sobre isso. Não é sobre você ter aí uma lista de bom comportamento e você ir ticando, não. É sobre um relacionamento, a partir desse relacionamento com Deus, você não tem outro passo a dar que não a obediência à sua palavra. E isso que é o maravilhoso, é a transformação de dentro para fora. Então vamos lá, gente, para esse Jó 42, a partir do verso 1. Diz assim, nós vemos aqui, né, eu quero iniciar esse 42 com um olhar aqui sobre tudo aquilo que aconteceu. Então, nós vimos que esse livro de Jó a gente precisa entender para que nos leve a uma maior profundidade no relacionamento com o Senhor, os dois S's que falamos, né? A soberania de Deus que está em todo o livro
e também a causa do sofrimento, que também vem a nos ensinar. Ainda temos um outro S aí, que é o da sabedoria, que falamos bastante também aqui. Mas esse ponto da soberania e do sofrimento de Deus é uma coisa sensacional, né? E outra coisa importante também é que nós precisamos entender que sempre ter em mente o quê? As duas perspectivas, a perspectiva celestial e a perspectiva terrena. Então vimos que a causa disso tudo que acontece com Jó, a resposta está na perspectiva celestial, né? E nós não podemos encontrar respostas na terra, de acordo com as circunstâncias da terra, naquilo que acontece neste mundo espiritual, celestial. Então, por isso que muitas vezes nós não teremos respostas. Mas mesmo diante da falta de respostas e da falta de ouvir a voz de Deus em determinada situação, nós, através do livro de Jó, nós aprendemos que devemos continuar confiando no Senhor, né? Então vamos lá para Jó 42, porque Jó 42 é o último capítulo do livro, que está lá ainda dentro desse conteúdo a partir do capítulo 38, onde Deus fala. Porque no capítulo 38, Deus inicia a sua fala e ele traz aqui, como nós já falamos aqui, né, dentro do nosso estudo aqui, das nossas lives, Deus pega Jó e reposiciona Jó, realinha Jó. Então, isso é maravilhoso. Então, aqui Deus fechando toda essa história aqui de Jó com esse capítulo que é sensacional. Então vamos lá, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó finaliza a sua fala aqui diante da sua falta de respostas. A gente vê Jó caminhando por todo o livro, buscando respostas e explicações. Nós vemos os amigos de Jó querendo encontrar uma resposta daquilo que estava acontecendo no sofrimento de Jó. Então nós vemos um livro inteiro por buscas de respostas. E diante dessa busca de resposta e pela busca de explicações por aquilo que está acontecendo, a gente vê que Deus, ele aparece. Deus fala. Mas quando Deus fala, ele não traz nenhuma resposta. Pelo contrário, ele traz novas perguntas. Ele traz outras perguntas que vão, essas perguntas de Deus, vejam, as perguntas que Deus faz a Jó, tiram os olhos de Jó e dos amigos dele dos sofrimentos, ou seja, da circunstância, daquele momento, daquele capítulo da história e elevam os olhos dele para quê? Para quem é Deus. Então, ao invés de Deus responder e dar explicações, Deus revela quem ele é. Então, diante da revelação de quem Deus é, aqui aparece quem? Aparece o Jó, aquele Jó que foi mencionado por Deus em Jó 1, versículo 8. Aparece aqui novamente, deixa eu ver se é o 8, é o 8. Quando Deus fala sobre Jó, Deus fala, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui aparece esse Jó que ama a Deus. Esse Jó que passou por todo esse momento de sofrimento e que depois da revelação de quem Deus é, ele não se mantém no questionamento. Veja, Jó, diante de Deus, imagine a cena, minha gente.
Agora, aquele que ele estava, que ele vinha fazendo questionamentos, aquele a quem ele perguntava, aquele a quem os amigos apontavam, aquele a quem os amigos acusavam Jó de dizer que ele estava sendo ímpio perante Deus. Esse Deus aparece agora. Agora, Jó estava diante desse Deus, aquele Deus que Jó, em um momento da história, disse: ah, se eu estivesse perante ele, perante o seu tribunal. Vocês lembram que ele falou sobre isso? Ah, se eu estivesse perante ele. Ah, se Deus me colocasse diante dele. Ah, e daí a gente viu o capítulo inteiro Jó falando: ah, se eu estivesse, quem me dera Deus me colocasse diante dele, este que é justo. Ah, eu diria isso, eu diria aquilo outro. Jó agora está diante desse Deus. E cadê todos aqueles questionamentos? Cadê todas aquelas perguntas? Cadê tudo aquilo que ele queria saber? Agora ele está diante daquele Deus. Ele está ouvindo a voz daquele Deus. Ele está vendo que aquele Deus ouviu tudo o que ele disse. E agora? Ele podia chegar aqui agora e falar: Deus, você me ouviu? Então me responde, Deus. Me responde. Por que eu estou passando por tudo isso? O Senhor sabe que eu sempre fui fiel, porque o Senhor sabe que eu sempre fui à igreja todos os domingos, o Senhor sabe que eu sempre dei o dízimo, o Senhor sabe que eu fiz jejum, o Senhor sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu ajudei os pobres, o Senhor sabe que eu fui generoso, que eu ajudei as viúvas, o Senhor sabe que eu fiz jejum de dias. Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? O Senhor sabe que eu não mereço. O Senhor sabe que eu não vivi injustamente. O Senhor sabe, agora o Senhor está aqui me ouvindo. Não. Diante da revelação desse Deus grandioso, da voz de Deus, elevando os olhos de Jó da dor dele, do sofrimento, olhando para quem Deus é. A Bíblia diz que Jó põe a mão sobre a boca. Porque diante da revelação da grandiosidade de Deus, quem somos nós? Essas são as palavras de Jó. Agora, quem fica em silêncio é o próprio Jó. Diante da santidade, da grandiosidade, da soberania, da bondade, da graça, da misericórdia, da autoridade de Deus. Perante toda a criação, Jó se cala. E sabe a que conclusão ele chega? Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Em outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor tem a última palavra. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Que tudo está no poder das tuas mãos. Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu Deus. E aí, versículo 5, meu Deus, eu não aguento. Ele diz assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, diante disso, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Por isso eu reconheço quem o Senhor é e quem eu sou. Eu reconheço, diante dessa revelação de quem Deus é. Hoje, nós temos aqui a palavra de Deus que revela quem Deus é para nós.
Essa palavra revela quem Deus é. Diante da palavra de Deus revelada, a nossa posição é: eu me abomino no pó e na cinza. Deus é soberano, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando Jó diz aqui: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje, agora, os meus olhos te veem. Sabe do que ele está falando aqui? É como se ele estivesse dizendo que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar desse Deus. Ele conhecia esse Deus de viver uma fé que faz. Mas agora, diante da revelação, quando ele fala agora, os meus olhos te veem, ele está falando sobre uma fé experimental. Agora, os meus olhos te veem. Ele está falando sobre um conhecimento relacional. O sofrimento de Jó e o sofrimento, como nós já falamos aqui, ele tem um propósito na nossa vida. E há propósito na dor e no sofrimento. E o principal desse propósito é nos atrair à presença. Nesse momento, Jó está dizendo: os meus olhos te veem. Ele está falando sobre um conhecer a Deus que já não é sobre algo exterior, mas algo interior, que vem de uma relação com Deus. Ele construiu aqui uma relação com Deus, íntima. Então, quando ele fala isso aqui, ele está falando sobre um conhecimento relacional. E a restauração de Jó inicia onde? Quando a sua visão sobre quem é Deus é restaurada. Meu Deus, eu acho isso sensacional. Porque o sofrimento de Jó gerou em Jó uma visão sobre quem é Deus. Ai, gente, tem um mosquito aqui. Então, a nossa restauração e o nosso entendimento sobre quem é Deus é que vai fazer com que a nossa fé amadureça. Veja, a visão de Jó, ela foi restaurada aqui nesse momento. Ele não via mais a Deus a partir da sua dor. Tanto é que nesse momento que ele estava aqui, vamos dizer, diante desse Deus, que ele podia então trazer todas as suas questões, ele se cala. Ele se cala porque ele não tem mais nada a dizer diante desse Deus. Somente se maravilhar por quem Deus é. Ele tem a sua visão sobre quem Deus é. E a restauração começa onde? Começa aqui, na visão de Deus. Enquanto nós estamos com uma visão de Deus a partir da nossa dor, onde eu ainda quero respostas e explicações, e a minha satisfação não está em quem Deus é, em quem Ele se revela, e eu não consigo descansar na sua soberania, eu continuo no capítulo lá, nos capítulos iniciais ainda, numa fé imatura, infantil, superficial. Jó 42 nos leva para um nível de maturidade muito além do que nós vemos no início do livro. Jó 42 nos ensina a ter uma visão restaurada sobre quem Deus é. A restauração na nossa vida inicia pela restauração dos nossos olhos, a restauração da nossa visão sobre quem Deus é. Quem Deus é? E aqui eu te digo uma coisa. Quem Deus é para você? Essa pergunta não é bíblica.
Nós ouvimos muitas vezes pessoas perguntarem: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Posso te dizer algo? Pouco importa quem Deus é para você. Pouco importa quem Deus é para mim. Sabe por quê? Porque no livro de Jó nós vemos o tempo todo, tanto os amigos de Jó quanto Jó, eles dizendo o quê? Quem Deus era para eles. Quem Deus é para mim? Eu estou aqui até o capítulo 37 de Jó, parada ali. Quem Deus é para mim? Ele vai dizer quem Deus é para ele. Bildade vai dizer quem Deus é para ele. Zofar vai dizer quem Deus é para ele. Jó vai dizer, a partir da sua dor, quem Deus é para ele. Eliú aparece também depois dizendo quem Deus é para ele. Aí Deus vem. E quando Deus vem, ele diz: pouco importa o que vocês acham. Quem Deus é para você. Eu vou dizer quem eu sou a partir de mim mesmo. Sabe o que é isso? É Deus corrigindo a nossa visão. Sobre o entendimento, que não é sobre quem Deus é para mim. É sobre quem Deus é a partir dele mesmo. É uma autorrevelação de quem Deus é. Deus, quem o Senhor é. E quando eu começo a entender e a buscar entender e conhecer Deus a partir de quem Ele é, aí eu olho para mim, aí eu vejo que eu não sou merecedora. Aí eu vejo que eu me abomino, que eu me arrependo de ter chegado diante de Deus e ter dito a Ele: Deus, eu determino. Eu profetizo isso na minha vida. Eu sou vitoriosa. Eu não aceito derrota na minha vida. Quem Deus é? Para você, pouco importa. Eu preciso conhecer quem Deus é a partir do capítulo 38. É que Deus vai corrigir a nossa visão. Jó entendeu isso. Porque no 42, ele diz: eu entendi. O Senhor corrigiu a minha visão. E agora? Eu entendo que antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu tinha um entendimento sobre quem Deus era para mim. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje a minha visão sobre quem Deus é foi alinhada aqui, a sua palavra, a sua revelação. Quem Deus é. Quem Deus é. O Senhor, Ele quer alinhar a nossa visão. Ele quer corrigir a nossa visão. E a restauração da nossa vida se dá a partir da nossa visão restaurada sobre quem Ele é, a partir dele mesmo. Não a partir da sua dor, não a partir das suas tradições, não a partir daquilo que você ouviu falar, mas sobre quem Deus é, a partir dele mesmo. A partir da sua autorrevelação, que se dá aqui, ó, na palavra, na Bíblia. Isso é sensacional, gente. Isso nos tira de uma fé imatura, onde a gente vai se alimentando de migalhas, dia após dia. Onde a gente vai se alimentando de livros devocionais, um versículo por dia. Um versículo por dia. Com um devocional feito por alguém que já mastigou. Eu não vou ter nunca essa visão que Jó teve. Se a minha fé se basear num livro devocional com um versículo que alguém já meditou. É uma relação pessoal com Deus. É uma relação pessoal. Onde eu leio a Bíblia, não para encontrar respostas para mim, mas para conhecer a Deus. Gente. E prepara o teu equipamento de mergulho. Porque se você quer mergulhar,
se você quer ir mais profundo, se você quer amadurecer essa tua fé frágil, infantil, imatura, se prepara para ter a sua visão restaurada, primeiramente sobre quem Deus é. Inicie uma caminhada onde os teus olhos veem Deus a partir de quem Ele é. E quando nós vemos Deus a partir de quem Ele é, a partir da sua autorrevelação, os nossos questionamentos se calam. Nós não vemos aqui Deus diante desse Deus que Ele pediu até o capítulo 37. A gente não vê Jó aqui ainda pedindo respostas. Ei, Jó ainda estava com as suas chagas. Jó ainda estava sofrendo. Jó ainda estava se coçando com um caco de telha. Jó ainda estava com dor. Jó ainda estava purulento. Jó ainda estava sem família, sem dinheiro, sem casa, sem animais, sem servo, sem nada. Ele ainda estava na dor e no sofrimento dele. Ele teve a sua visão restaurada sobre quem é Deus. Agora os meus olhos te veem. E quando os meus olhos te veem, Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes. O Senhor pode fazer o que quiser, a minha vida te pertence. O Senhor é o meu dono. Eu confio no Senhor, que os teus planos são melhores e maiores do que os meus. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A que ponto nós estamos? Em que capítulo do livro de Jó nós estamos? Será que nós estamos lá nos capítulos iniciais ainda questionando as nossas dores? Questionando os nossos sofrimentos? Questionando a nossa falta de resposta? Ou nós já estamos aqui? Ah, Senhor. Eu não tenho resposta, mas eu sei que o Senhor tudo podes. Eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor tem um propósito no meio dessa dor. Meu Deus do céu. E sabe, a visão restaurada, ela nos leva a um arrependimento genuíno. A visão restaurada de quem Deus é nos leva a um arrependimento genuíno. Ele agora não está se queixando da dor dele, da solidão, do pó e da cinza, da morte iminente. Não. Ele está dizendo que ele está nesse lugar hoje por arrependimento. Eu me arrependo. Eu me abomino. Que tipo de arrependimento você tem, minha amada? Meu querido, que tipo de arrependimento você tem? Do seu pecado, da sua visão turva de quem Deus é. Que arrependimento você tem, se é que você tem? Sabe por que não nos arrependemos? Porque não temos uma visão clara de quem Deus é. E sabe por que não temos uma visão clara de quem Deus é? Porque não buscamos conhecer a Deus por quem Ele se revela. Pela sua auto-revelação. Sabe por quê? Porque temos preguiça. E por isso eu preciso me arrepender da minha preguiça de buscar quem Deus é. E parar de ir atrás de fórmulas mágicas para resolver as minhas questões. Deus não aparece aqui resolvendo questão nenhuma. Deus não responde a nenhuma questão de Jó. Deus não fala, Jó não... Ao final do livro, Jó não fica sabendo por que ele passou por tudo aquilo. Mas sabe, pouco importa. Porque a sua visão foi restaurada sobre quem Deus é. Então, a nossa preguiça nos leva a uma vida religiosa, hipócrita. Hipócrita. Uma vida mentirosa. Uma falsa espiritualidade. Superficial, infantil. Onde a gente tem o evangeliquez na ponta da língua, fluente. Mas é uma vida vazia. Uma fé frágil. Onde qualquer dor, qualquer picada, qualquer arranhão, a gente já desespera. A gente se afasta de Deus. A gente questiona Deus.
Porque a gente olha para nós e a gente se acha merecedor. Não, Senhor. Sou dizimista fiel. Eu fui no monte, Senhor. Você esqueceu que eu fui no monte orar? É melhor você ir para o monte de coberta e ter uma vida verdadeira do que ir para o monte orar de madrugada e ter uma vida hipócrita, falsa, mentirosa espiritual. A sua vida não se sustenta por aquilo que você aparenta para os outros. Se você não tiver uma fé genuína, real. Uma vida onde você realmente vive o evangelho. O amor ao próximo. O serviço ao próximo. De nada. Deus não vai se impressionar com seu sacrifício, minha amada. Ele não se impressiona. Nada impressiona a Deus daquilo que a gente pode fazer. Absolutamente nada. Então, uma vida com Ele. É uma vida onde o meu coração é transformado pela visão que eu tive de quem é Deus. O que falta então para mim? Conhecer a Deus a partir de quem Ele é. Ai. E daí? Que a gente vai para o versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita. Meu Deus do céu. Agora Deus direciona a sua fala aos amigos. Agora, diante daquele círculo que estava entre Jó e os seus amigos, Deus agora direciona a sua fala aos amigos. O Senhor disse também a Elifaz o temanita. Imagine a cena. Eles estão todos ali reunidos. Nessa hora aqui, Elifaz, que foi o primeiro a falar dos amigos. Eu imagino a cena, gente. Vamos viajar, vamos entrar na história. Eu imagino que nesse momento aqui, depois dele ouvir tudo aquilo que Deus disse, dele ouvir tudo aquilo que Deus disse sobre quem Deus é, sobre o que Deus estava falando em relação a Jó, a resposta de Jó. Talvez ele estivesse aqui agora, e quando ele ouve Deus chamando o seu nome, ele faz. Eu imagino que ele se levanta, ele estufa o peito, ele fala: agora Deus vai me aplaudir. Agora Deus vai me aplaudir. Agora Deus vai me exaltar aqui diante de Jó. Jó não botou fé nas minhas palavras, mas Deus agora vai botar fé. Aí Deus começa e diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros. Meu Deus. E ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meu Deus do céu. Agora, diante de toda essa história, diante de todo esse tempo, Deus honra a Jó diante dos seus amigos que durante todo o tempo o acusaram. Deus agora exalta Jó. Deus agora fala assim: vocês não falam, vocês falaram contra mim. O que vocês disseram não foi verdade. Vocês não sabem da história, estão contando como se esse sou eu, a partir daquilo que vocês acham. Mas esse Deus que vocês estão dizendo, que vocês estão tentando consolar Jó, não sou eu. É como se Deus dissesse.
mas o meu servo Jó. Meu Deus do céu. O meu servo Jó. Olha isso aqui, quantas vezes aparece Deus dizendo o meu servo Jó. Ele é meu. Ele é o meu servo Jó. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque os amigos acusaram Jó a partir da visão turva que eles tinham sobre quem era Deus. E eles acusaram e eles foram corrigidos pelo Senhor aqui. A Bíblia diz que o próprio Deus disse que a ira de Deus se acendeu contra a fala daqueles amigos, contra Jó. Por quê? Porque eles estavam o quê? Interferindo no caráter de Deus. Eles estavam falando sobre quem Deus era para Jó, e sendo que Deus não era nada daquilo. A ação de Deus não era daquela forma. Deus estava dizendo aqui e agora, depois de Deus ter alinhado a visão, restaurado a visão de Jó, alinhado Jó, colocado Jó ali, Deus agora está trazendo à luz o quê? Aquela teologia barata deles, aquela teologia que estava obscura. Aquela teologia que eles achavam que era sobre Deus e não era sobre Deus, era sobre eles. Uma teologia da prosperidade, uma teologia matemática que nós falamos aqui. Uma teologia da retribuição simplista. Onde você fez alguma coisa ruim, então você vai sofrer por causa disso. Não, não é sobre isso. Deus agora vem e traz a sua verdade. Deus fala assim, ei, o meu servo Jó. E aí a gente fala, mas Jó também falou algumas coisas ali. Jó ainda falou algumas coisas, ele achava que ele ia morrer ali, né? Em alguns momentos ele questionou Deus em seu lamento, mas lembra que nós falamos sobre isso? Os homens apenas, os 3 amigos, apontavam a Jó. Sem compaixão, sem misericórdia, sem sentir a dor do outro, apenas julgando ao outro. Sem servir de consolo, sem servir de suporte, sem ajudar, sem abraçar. Eles acusavam o outro e ainda trouxeram uma visão deturpada de quem Deus era. Eles então são corrigidos pelo Senhor. E é interessante que Deus não acusa aqui a fala de Jó. Por quê? Porque Deus é misericordioso e é bondoso com aqueles que o buscam, mesmo sem entender. É como se diante da falta de resposta de Jó, dos questionamentos de Jó, Deus visse a sinceridade do coração de Jó, o seu lamento, sem ir contra o caráter de quem Deus era, mas na sua confusão em meio a tamanha dor. Deus agora, ele fala assim, o meu servo Jó é que vai orar por vocês. Esse que vocês, amigos, acusavam de ser injusto, ímpio perante mim. Vocês precisarão de um mediador. E quem é? Esse Jó. Esse Jó que vocês o acusaram. Esse Jó que vocês disseram que estava cheio de pecados. Esse Jó que vocês encontraram respostas para o sofrimento dele. Esse Jó que vocês desprezaram. Jó, ele é um tipo de Cristo. Porque Jó se torna o mediador dos injustos amigos. Jó é um tipo de Cristo, porque Jó é a sombra do Cristo, o justo que se torna o mediador pelos injustos. Jó é um tipo de Cristo, sendo que ele é o mediador perfeito. Ele é o justo perfeito.
Ele diz assim: o meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a loucura, a vossa loucura. Ele diz assim: o meu servo Jó oferecerá holocaustos por vocês. Agora, o Jó perfeito, aquele que sofreu muito mais do que esse Jó aqui, Jesus Cristo. Aquele que foi muito mais desprezado do que esse Jó aqui, Jesus Cristo. Aquele que foi muito mais humilhado. Aquele que, sim, sofreu injustamente. O único, Jesus Cristo, o mais desprezado, o mais humilhado. Isaías 53. É Ele quem será o mediador. É Ele quem vai oferecer o holocausto, sendo que Jesus Cristo é o próprio sacrifício dado do justo pelo injusto. Meu Deus do céu. Então, foram Elifaz, o Tenamita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Meu Deus do céu. A primeira cereja de hoje, tá? Nós vamos ter mais. A primeira cereja de hoje. Eu quero ir lá para João, capítulo 17. Vão comigo lá em João. João 17. Diz assim, ó. João 17, versículo 19 e 20. Em João 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus faz antes da sua morte de cruz. E lá, como mediador perfeito, como o Jó perfeito, como o sofredor que sofreu o pecado de toda a humanidade. Sabe o que ele faz? Ele ora por nós. Em Jó 17, versículo 19 e 20, diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Sabe o que é isso? É Jesus orando por mim e por você. Para aqueles que creem em Deus por intermédio da sua palavra. Ou seja, a partir de uma visão clara de quem Deus é. A partir do quê? Da sua autorrevelação. Não por quem Deus é para você, mas por quem Ele se revela na palavra dele. Deus orou por todos aqueles que creem em quem Deus é. Jesus Cristo, Ele orou por nós. Assim como aqueles amigos injustos, eles precisaram do quê? Da oração de Jó e do sacrifício de Jó. Meu Deus. E aí vem o versículo 10 e diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Meu Deus do céu. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Sabe?
Jó questionou. Jó colocou Deus na parede e falou: eu não aceito essa vida. Foi mérito de Jó a restauração em dobro? Foi mérito de Jó? Sim ou não, minha gente? Me digam aí. Foi mérito de Jó? Jó merecia isso? É, porque ele sofreu muito. Ele foi muito injusto, então ele merecia isso. Foi por causa do mérito dele? Não, não foi. Isso aqui aponta para a pura graça e soberania daquele que tudo pode. Soberania daquele que tudo pode. E ele escolheu dar em dobro a Jó. Isso é graça. Isso é a graça de Deus, unicamente. Versículo 11 diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Ele é reposicionado. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Faça uma associação na sua leitura. Eu não vou fazer aqui para não tomar nosso tempo, mas leia esses versículos com os versículos do capítulo 1 e você vai ver que lá, aqui nós temos o dobro de tudo aquilo que Jó tinha no capítulo 1. E ele continua: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, o da terceira Queren Abuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. A gente vê que Deus deu a Jó o dobro de tudo. Pela sua graça, pela sua soberania. E mais uma vez eu digo, isso não é matemática, não é porque aconteceu com Jó que vai acontecer comigo. Não é porque aconteceu com Jó que vai acontecer com você. Que você vai ter o dobro de tudo aquilo que você perdeu aqui. Não. Porque isso está apontando para algo muito maior. Primeiro, a gente vê que todo esse sofrimento de Jó aponta para o sofrimento de Cristo, o justo pelos injustos. E outra, a restauração material de Jó, que nós vemos que é o dobro de todos, de tudo, menos dos filhos. A gente vê que ele tinha 10 filhos, e aqui ele volta e ele tem ainda 10 filhos. Sabe por quê? Porque os filhos no Senhor nós não perdemos. Jó agora, no final da sua vida, ele não tinha 10 filhos, ele tinha 10 filhos com o Senhor e mais 10 filhos terrenos. São 20. É o dobro. Porque no Senhor não perdemos. Mas não é porque isso aconteceu com Jó que vai acontecer comigo ou vai acontecer com você. Deus pode fazer? Ele pode. Porque, como a gente falou, como Jó diz, bem sei que tudo podes. Deus pode fazer tudo, mas eu não posso trazer isso como algo que Deus vai fazer para mim. Não. Ai, Deus vai... Não. Porque pode ser que não aconteça aquilo que você espera. Eu não sei o sofrimento que você está passando. Ou que você passou, ou pode vir a passar. Pode ser que você esteja num momento vivendo assim e você olhe e fale: meu sofrimento, eu ainda estou lá no capítulo de Jó, onde ele está questionando a Deus, e talvez você esteja desse jeito.
Mas sabe, uma coisa é certa disso aqui. Porque pode ser que você tenha o seu casamento que foi destruído, ele não volte. Onde estão seus filhos hoje? Talvez o seu sofrimento seja um filho que está distante dos caminhos do Senhor. Talvez o teu sofrimento seja uma falência repentina. Talvez uma doença na família. Talvez alguém no leito, desenganado. Talvez seja uma dor profunda. Talvez seja um trauma de infância. Talvez seja um filho que nunca veio. Ou talvez o filho que veio hoje é a origem da tua maior dor. Eu não sei. E eu não posso, matematicamente, achar que o que aconteceu com Jó vai acontecer comigo, não. Mas o princípio, sim. O princípio do quê? Da visão restaurada sobre quem é Deus, vai gerar em mim uma restauração. Outra cereja. Como diz Efésios 3, versículo 20, que o nosso Deus, vamos ler lá, Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, ó, e aí a gente já vai finalizar, tá, gente? Que diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, a Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ei, é esse Deus aqui, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por quê? Porque como nós lemos aqui em Jó, eu sei que tudo pode, Senhor. Esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que pode fazer muito além do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele pode fazer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, conforme o seu poder. Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe o que nós podemos entender e mergulhar sobre isso? É que aquilo que talvez você esteja pedindo a Deus, no seu alívio da sua dor hoje, do seu sofrimento hoje, Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele já fez. Sabe o que? Entregar o seu filho para morrer pela sua vida e o conduzir para uma eternidade onde já não haverá choro, lágrima, dor, sofrimento, nem morte. Olha aqui, gente. Meu Deus. Uma visão restaurada sobre quem Deus é, sobre o seu plano de redenção, sobre quem Jesus é. E Ele veio para nos substituir da morte, nos tirar desse lugar de morte, de separação eterna de Deus. Ele veio como mediador, como justo, como sofredor perfeito, como sacrifício perfeito, para nos conduzir para um lugar onde já não haverá. E este lugar é que é a resposta, onde a restauração é completa, onde a restauração é muito além do que eu posso pedir, ou imaginar, ou pensar, ou sonhar. Não é nada dessa terra aqui. Não, transcende ao nosso entendimento. É Ele nos conduzir à sua própria presença eternamente. É Ele restaurar não a minha situação e a minha circunstância momentânea dessa terra aqui, mas é Ele restaurar
a minha comunhão com Ele para sempre. É eu estar na sua presença para sempre. E lá sim, neste lugar, sem choro, sem sofrimento, sem dor, sem morte. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. E eu não posso ter uma visão limitada sobre quem Deus é, como se Ele fosse o meu servo, que está aqui para me servir e para aliviar as minhas dores. Isso é um pensamento turvo sobre quem Deus é. É um pensamento medíocre sobre quem Deus é. É um pensamento pequeno sobre quem Deus é. Então, diante disso, o Senhor nos convida a ter uma fé ativa, a ter uma fé madura. Como? Ore por aqueles que te ofenderam. Essa é a mensagem do Evangelho. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe o que Jó estava fazendo? Colocando o Evangelho em prática. Ele estava antecipando o que Jesus disse no Sermão do Monte. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Você tem feito isso? Ou com as pessoas que te causam mal, com os teus acusadores? Você simplesmente continua reclamando e murmurando e maldizendo a sua vida, maldizendo as pessoas, fofocando a respeito deles, delas. Sabe? Quando este orava pelos seus amigos. O Senhor quer nos conduzir para este lugar de maturidade, minha gente. O Senhor quer nos esticar. O Senhor quer que a gente caminhe, que a gente progrida. Que a gente mesmo na dor e no sofrimento, a gente veja Deus com um olhar, com uma visão restaurada. Onde dentro do dor, dentro do sofrimento, eu olho para o Senhor e digo, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que tudo pode, Senhor. Então me diga, Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? O quê? O que eu posso fazer para cooperar com a Sua obra, Senhor? Uma visão madura. Sabe? E aí eu olho e eu me identifico com os amigos de Jó tantas vezes. Eu me identifico tantas vezes aqui com Elifaz, com Zofar, com uma palavra tão dura para alguém que estava em sofrimento, que ao invés de eu ser consolo, eu cheguei com palavras duras. O Senhor está nos reposicionando aqui. O Senhor está limpando a nossa visão, está restaurando a nossa visão, porque eu só posso caminhar para este lugar de maturidade se a minha visão sobre quem Deus é restaurada. Senão eu vou continuar o quê? Com águas pelo tornozelo. Onde eu tenho o controle da minha vida. Onde eu vivo a imagem de um Deus que eu mesma criei. Sabe? É cômodo viver a imagem de um Deus que eu criei. Onde Ele faz o que eu quero. Onde o que eu faço eu vou receber benefício. Se eu não faço, eu vou receber punição. Sabe, eu chego no final aqui, vendo que Jó não pediu nada. Mas Deus deu. Porque Jó confiou. Jó confiou. Jó teve a sua visão restaurada sobre quem Deus é. E eu quero finalizar com a cereja de hoje.
a cereja para finalizar esse nosso texto. Eu quero ir para Isaías. Vai lá comigo, Isaías. Gente, eu não sei se esse texto, esse livro de Jó falou com você, né, de uma forma diferente. Eu quero que você deixe aqui depois como mensagem, como um encorajamento ao outro, sobre uma palavra que Deus falou ao longo disso tudo aqui, né? Sobre entendimentos que você teve, sobre a visão aberta sobre quem Deus é, sobre uma consciência. Eu não estou falando de sentimento, gente. Eu não estou falando de emoção, não. Isso é supérfluo. Estou falando sobre uma consciência transformada e alinhada à palavra. Então, Jó chega ao final da sua história sem entender o que aconteceu com ele. Ele não entendeu nada que aconteceu com ele. Nada. Mas ele chega honrando ao Senhor, indo para esse lugar de arrependimento, de contrição. E o Senhor o honra. Ele é soberano. E no fim da história, vejam só, gente, no fim da história, os amigos de Jó, todos esses amigos de Jó, eles mudaram. Mudaram em seu pensamento. Eles tinham uma visão antes. E naquele momento onde Deus aparece, Deus se revela, eles mudaram. Eles engoliram o seco. Falaram assim, eu acho que não era bem assim que a gente pensava. Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, que estava ali também, que não foi mencionado aqui no capítulo 42, mas ele também. Jó também mudou. Jó mudou na sua concepção. Jó se alinhou a esse Deus. Todos mudaram. O único que permaneceu foi o Senhor, absoluto, soberano, imutável, eterno, amoroso, misericordioso, gracioso. Ele permaneceu. O mesmo Deus que aparece em Jó capítulo 1 é o mesmo Deus que aparece em Jó capítulo 42. E ele permanece, revelando para nós aquilo que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer, fazendo o que ele quer. Por quê? Porque ele é soberano absoluto sobre toda a história. E sabe o quê? É ele quem tem a última palavra. É ele quem tem a última palavra sobre a nossa história. Então, Isaías 43, versículo 15, vamos ler a partir do 15, diz assim, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Agora o versículo 18 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço coisa nova. Que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe? Por muitas vezes nós podemos ler esse texto aqui e achar que se trata de algo material, circunstancial na nossa vida, na nossa história. Deus faz algo novo, vai começar algo novo.
Mas sabe, esse texto, dentro do contexto que ele está inserido e também dentro do contexto de Jó e da Bíblia toda, eu percebo que o novo de Deus nas nossas vidas não é necessariamente a circunstância mudar, mas sim a minha visão sobre quem é Deus ser restaurada. E é por isso que ele diz aqui, não percebeis? Filha, filho, você está percebendo que eu estou pondo um caminho no deserto e rios no ermo? É um caminho que ele coloca mesmo no momento de sofrimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Deus se mostrando presente no meio da dor. Ele não te abandonou. Ele não te deixou só. Ele se faz presente no meio da dor. Ele é o caminho no meio do seu deserto. Perceba, Deus. O chamado que eu quero fazer aqui é que mesmo sem entender, que você possa confiar naquele que é soberano, naquele que tudo pode. E que o melhor que ele pode nos dar transcende ao nosso entendimento. Porque o melhor que ele pode nos dar não é o alívio das nossas dores no momento em que nós vivemos hoje, mas é a sua própria presença. E isso é o que ele nos garante. E é por isso que ele está dizendo, ei filho, não se lembre das coisas passadas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe aquela fala de, o melhor está por vir? O melhor está por vir. Eu gosto muito de falar sobre isso. E a gente fala, #, o melhor está por vir. Não. O melhor não está por vir, o melhor já veio, é Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus. Ele já veio. A pessoa de Deus já veio. Jesus Cristo, ele já veio. Ele é o caminho no deserto. Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso consolo, aquele que nunca falha. É Ele. E Ele está com você no meio da sua dor, no meio do abandono que você sofreu, no meio das ameaças, no meio da sua dor, no meio da falsidade que agiram com você. Ele está. E sabe o que? Ele quer nos conduzir a aguardar na expectativa a sua volta. Porque ele vai voltar. Então, minha gente, o chamado desse livro de Jó é que mesmo sem entender, nós podemos e devemos confiar naquele que é soberano. Mesmo sem entender. Então, ele quer nos conduzir para essa fé madura. Uma fé madura que não exige, mas aprende a desfrutar da presença. Amém, gente? Então, que Deus abençoe você. Amanhã nós iniciamos, né? Nós seguiremos aí a partir de Gênesis no capítulo 12, continuando o primeiro bloco do nosso plano de leitura bíblica. O primeiro bloco é a criação e os patriarcas. Nós estamos nos patriarcas, Jó era um deles. Então estamos dentro desse primeiro bloco, que é a criação e os patriarcas. Agora, no mês de fevereiro, nós iniciaremos o segundo bloco, Êxodo e Lei. Tá? Que vai se dar lá no livro de Êxodo. Então eu coloquei lá e prestem atenção lá na nossa capa do nosso plano de leitura. Tá bom, gente? Que eu tenho que fazer muita conta para poder preparar esse plano bíblico. É muita conta, gente.
tá? Você não vai encontrar esse plano bíblico em lugar nenhum. Eu estou fazendo aqui capítulo por capítulo, montando esse plano bíblico para nós durante 2 anos, tá? Então, assim, você não vai achar esse plano bíblico em lugar nenhum. Eu estou montando ele dia a dia, capítulo por capítulo, de tal maneira que a gente leia a Bíblia toda em 2 anos. Tá bom? Então, minha gente, Deus abençoe e compartilhe aqui, né, um encorajamento ou algo que o Senhor falou com você, para que seja bênção também para alguém. Tá bom, gente? Amém? Deus abençoe, gente.